Olá, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo a mais um Celebrando a Recuperação e eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Meu nome é Simone Bernardes e eu sou filha amada do Pai, celebrando a recuperação em várias áreas. Bom, o Celebrando a Recuperação é um programa baseado em Jesus Cristo e na sua palavra, a Bíblia Sagrada. E esse programa ele aborda problemas que nos impedem de chegar à plenitude ou de viver uma vida saudável, né? Então ele trata de feridas emocionais, compulsões, maus hábitos e todas aquelas realmente situações desagradáveis que têm nos incomodado aí durante o nosso caminhar. E o objetivo do Celebrar a Recuperação, do CR, é celebrar o poder da cura de Deus nas nossas vidas, porque é possível realmente nós passarmos por cima, né, de realmente nós sermos sarados dessas feridas. Nós realmente conseguimos deixar para trás esses maus hábitos e viver uma vida realmente centrada em Jesus Cristo e ter uma vida com plenitude com Deus. Bom, hoje eu quero falar com vocês, eu quero iniciar esse Celebrando a Recuperação com 2 versículos. O primeiro está em Efésios 5, do 15 ao 18. Vamos ler? Efésios 5, do 15 ao 18 diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E também em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nos 2 versículos, ele está nos atentando, nos exortando com a nossa forma de viver, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, para que a gente tenha consciência de tudo o que nós estamos fazendo agora, né? E o texto o assunto de hoje é sobre comportamento vicioso ou vícios comportamentais. Nós estamos passando por dias de luta, nós estamos passando por dias muito difíceis, né? Onde nós temos pressa para todas as coisas, nós temos pressa para atingir ao sucesso e muitas vezes essa pressa tem nos até afastado dos nossos relacionamentos, ou os relacionamentos têm deixado de ser saudáveis, né? E nós temos uma demanda, essa demanda de coisas que nós precisamos ou nós desejamos tem causado uma ansiedade, tem causado uma angústia dentro de nós a ponto de não sabermos realmente o que fazer para suprir tudo isso, né? E nós temos estado aflitos por não saber realmente o que fazer ou como agir diante de tantas situações. E aí é nesse momento em que inconscientemente o nosso corpo ou as nossas atitudes começam a criar um mecanismo como se fosse de defesa, né?
para causar uma ilusão num alívio de uma dor ou de uma sensação, de uma perda. Só que isso é apenas uma ilusão, porque nós usamos um agente ou um comportamento ou um hábito, né? Um hábito que acaba virando um mau hábito para suprir essa necessidade como um mecanismo de defesa. Só que esse mecanismo de defesa, ele age da mesma forma como um vício de álcool ou drogas. Ele traz uma consequência para o nosso corpo. Então ele dá a ilusão, ele dá a sensação de um alívio momentâneo, mesmo não sendo alívio nenhum. É só ilusão, realmente. O vício comportamental, ele é uma desordem no nosso controle impulsivo. E ele de alguns anos para cá, ele realmente tem sido tratado como um vício. Os tipos de comportamentos de algumas pessoas, elas realmente elas se comportam como pessoas viciadas. E para quem está de fora, muitas vezes não entende essa situação. Olha e fala: ué, mas por que ela não para de fazer isso? Por que ela não simplesmente não procura ajuda? Ou porque para de roer a unha, menina, sabe? Ou sai desse celular, sai desse computador, para de jogar. Quem quer, para na hora, para quando quer. E na verdade, as coisas não são tão superficiais assim. Há todo um contexto por trás que está levando a pessoa naquele momento a ter esse tipo de comportamento. E são vários tipos de vícios comportamentais e eu vou citar alguns aqui. Jogos de azar, apostas, comer em excesso, vício sexual, pornografia, assistir pornografia, uso excessivo de computador, jogos, videogames, uso da internet, exercícios físicos, trabalhar de forma demasiada, obsessão espiritual, automutilação, viajar e compra compulsiva e até olhar no celular toda hora. Esses são alguns exemplos de comportamentos viciosos. E, mas comer, sim, comer demais causa, em excesso, causa obesidade. E não é só isso. É a forma como você come, é o excesso, não é comer de... tem todo um contexto. Comer toda hora, comer de forma errada, comer para suprir uma necessidade que nem você sabe qual é. Sabe aquela coisa de abre a geladeira e fala assim, eu tô com vontade de comer e eu nem sei o que? Ou comer muito doce, ou comer muito chocolate. Aquela pessoa que o vício do videogame não é a questão de o quanto tempo ela fica. Tem a questão de eu preciso mudar de fase. Ela sente prazer naquilo, de eu não consegui, mas da próxima vez eu consigo. Sabe aquela pessoa que joga e fala assim, nossa, eu perdi agora, mas eu vou conseguir. Eu vou apostar de novo e dessa vez eu vou ganhar. É da mesma forma. E da mesma forma, assim com o exercício físico. Nós estamos em um tempo em que nós sabemos que é necessário fazer exercícios físicos e eu venho falar de exercício físico como vício quando ele ocorre em excesso. Quando a pessoa sente prazer na dor do exercício. Esse é o ponto em que eu quero chegar com vocês. É sentir na automutilação, por exemplo. Tem pessoas que roem as unhas até sair sangue.
e ela não consegue parar. É algo que é mais forte do que ela. Então, assim, ou se coçar, ou mesmo arrancar cabelo. Tem pessoas que arrancam fios de cabelo e que quando elas vêm estão formando buracos na cabeça de tanto fio que arranca. Fica as falhas. Então, assim, o que eu estou falando aqui é numa situação de excesso. Uma situação em que está causando algum tipo de dano na sua vida. Ou você está sentindo prazer na dor. Ou você está sentindo prazer em um alívio, em uma ilusão de um alívio momentâneo. Tá? E quando a pessoa é muito difícil quando a pessoa consegue de fato reconhecer que ela está tendo algum tipo de vício, assim como no uso de álcool e drogas. A pessoa não entende porque esses vícios comportamentais, eles são hábitos do nosso dia a dia completamente aceitos pela sociedade. A única coisa é que ela realmente fala assim, eu estou usando o computador, ou eu estou trabalhando demais. Eu estou trabalhando porque eu tenho uma demanda e de repente é para fugir de outras situações, para fugir do convívio familiar, para fugir de um relacionamento conjugal mal resolvido. Então ela prefere trabalhar e ela usa esse trabalho como uma fuga. Porém, essa pessoa que está com esse comportamento vicioso, ela não percebe. Quem percebe? As pessoas que estão ao redor dela, né? E esses comportamentos, dificilmente ela consegue vencer sozinha. Quem acaba alertando são as pessoas que estão ao redor. E os vícios comportamentais também estão relacionados com alguns padrões de comportamento que normalmente são desapercebidos, como eu já disse aqui, e são percebidos pelos familiares ou amigos. E eu vou citar aqui alguns padrões de comportamento das pessoas que têm esses vícios comportamentais. Incapacidade de terminar projetos ou cumprir compromissos. Então ela começa empolgada num determinado projeto, mas no meio do projeto ela perde interesse por aquela situação, ela perde totalmente, ela se desliga daquilo e ela inicia com aquela ansiedade de fazer aquele projeto ou aquela situação, mas com muita rapidez ela também perde o interesse de terminar aquilo que ela começou. Essa pessoa ela tem dificuldade de cumprir regras, é uma pessoa que está sempre questionando o porquê que precisa fazer aquilo, o porquê que precisa colocar limites. Então é uma pessoa que sempre está questionando, é uma pessoa que começa a inventar mentiras para encobrir essas situações que ela está passando. Então, a pessoa ela demora de fato para admitir essa situação, né? Porque ela não entende que é um vício. Ela passa, na verdade, a criar histórias, a inventar, a realmente mentir. Então, por exemplo, nossa, mas você tá trabalhando de novo? Não tô trabalhando, eu só tô dando uma olhadinha na internet. Nossa, você tá no celular de novo? Alguém que me chamou. Então, assim, e as mentiras vão aumentando da mesma forma como uma pessoa que tem outro tipo de vícios de álcool e droga. Ela começa a inventar mentiras e muitas vezes ela até realmente acredita nas mentiras que ela inventa. Ela tem uma visão pouco realista daquilo que está acontecendo com ela. Ela não enxerga qual é o tamanho do problema ou o que ela está fazendo o que ela está fazendo de forma extrema que está causando um problema na vida dela. Ela
ela não consegue entender por que tá todo mundo criticando algo que é socialmente aceito. Ela não consegue entender isso. Ela se sente desmotivada. Uma vez que tudo que ela começa, ela não consegue terminar. As pessoas estão sempre criticando as atitudes dela, ela se sente desmotivada, ela se sente insatisfeita. A pessoa, ela acaba buscando, sabe aquela pessoa que busca pessoas ou situações com problema? Então, ela está sempre em busca de adrenalina, sempre em busca de pessoas com problema ou com confusão. Ela, na verdade, assim, ela é como se ela estivesse rechaçando as pessoas tranquilas e excessivamente organizadas. Então, ela prefere o caos e exatamente por isso busca estar cercada de pessoas capazes de oferecer emoções intensas ou problemas, sabe? Tá sempre ali, é aquela pessoa que atrai problema. Então, assim, o maior problema de tudo isso que eu estou falando desses comportamentos viciosos, porque eles estão dentro de um padrão onde, na verdade, é um excesso de hábitos. Todo problema é um excesso. Porque olhar no computador a gente pode, olhar o celular a gente pode, comer a gente pode, fazer exercícios, nós devemos fazer exercícios físicos, porém o excesso é o que causa a situação de vício, né? De comportamento vicioso. Então, o normal para ela não é aceito, ela precisa fazer sempre além, sempre mais. E por que acontece isso? Bom, geralmente, não é uma regra, mas geralmente as pessoas têm as pessoas que têm esse comportamento vicioso, elas já têm uma predisposição ao vício, tá? E nós não podemos, como eu disse, é muito difícil para quem está dentro do problema admitir o problema e sair fora dele, tá? Então nós não podemos, nós que estamos de fora, vendo a situação, ficar julgando. Nós precisamos ajudar e ver qual é a situação que tem levado essa pessoa a buscar esse tipo de situação. Geralmente é uma carência, há um buraco, há uma situação tão profunda dentro dela que faz com que ela tenha essa busca constante, né, desse alívio, deste prazer, entendeu? De um prazer momentâneo, dessa ilusão desse prazer. É um buraco que tem dentro dela e que ela não está sabendo lidar com essa situação. É realmente uma fuga. E essas situações, muitas vezes até que causam dor, como é o caso de roer a unha até sangrar, ou puxar o cabelo, ou situações de compulsão por sexo, é um prazer que ele é causado por conta dessa fuga. Então a pessoa está em busca, essa situação causa uma descarga de endorfina, que é o hormônio relacionado, associado à sensação de prazer. Então é uma falsa sensação de prazer e uma falsa sensação do alívio de dor, causada por uma outra dor, tá? Então é isso que eu gostaria de deixar bem claro. E essa sensação de alívio, essa ilusão, ela não é algo momentâneo, ela vai aumentando com o tempo. Quanto mais eu faço, sabe aquele negócio de começa a coçar e já tá coçando tudo e você não para de coçar? Exatamente aquilo. Quanto mais faz, mais necessita fazer, mais quer fazer. Então, é onde o vício vai aumentando e a pessoa vai ficando sem saída. E o jogo, né, recorrente, as relações sexuais descontroladas ou compras compulsivas, a compra também entra nessa situação, elas aumentam a dopamina, as endorfinas,
né, que causa essa sensação de prazer e de euforia, né, como se estivesse usando realmente uma substância psicoativa que causa assim esse prazer. E quando existe um mal-estar emocional, acaba provocando essa coisa da solidão, da falta de motivação, essa ausência de atividades prazerosas saudáveis. Então, toda essa situação é que leva realmente a pessoa a ter esses vícios. Mas vamos ver o que a Bíblia diz? Então, vamos lá em João 8:32. Diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque um vício, a pessoa ela está presa num vício, ela está presa numa situação seja de solidão, seja de angústia, de ansiedade, uma situação conjugal mal resolvida, uma situação com ela mesma mal resolvida. Então, assim, o que tem me levado realmente a fazer essas coisas, né? Em 1 Coríntios 11:28 diz: examine-se o homem a si mesmo. Então tá aqui, ó, tá completando esse primeiro versículo que eu li. Então, assim, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Eu preciso saber o porquê que eu estou tendo esse tipo de comportamento. E 1 Coríntios 6:18 diz assim: fuge da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Então, assim, se a pessoa tem o vício da pornografia ou sexo excessivo, dependendo de como ela está, né, a pornografia já é ali uma imoralidade sexual mesmo. E o excesso também, tudo isso leva para uma imoralidade sexual. E uma imoralidade sexual, a pessoa está tentando, ela está cometendo um pecado contra o corpo dela, e o corpo dela é templo do Espírito Santo. Então, assim, é um atentado sobre ela mesma. Olha o que está escrito em Efésios 4:19, diz assim: eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. As pessoas perdem o controle com o vício. Elas perdem totalmente o sentido, é como se tivesse embriagado, porque não consegue parar. Em Gálatas 5:19 diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui tá dizendo, tá falando aqui, ó, sobre a parte de glutonaria, sobre a parte de bebedice, tá falando sobre a imoralidade sexual. Ela está falando sobre essas coisas, porque são coisas que nós atentamos sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo. E nós precisamos ter essa consciência, tá? Bom, agora eu já sei disso, Simone, o que eu faço? Me diz o que eu faço, tá? Eu já parei, eu olhei, realmente tem muitas pessoas falando que eu estou com um comportamento inadequado, que eu estou tendo alguns excessos, e agora, o que eu faço? Bom, existe, claro, nós estamos aqui no Celebrando a Recuperação porque eu quero celebrar a minha recuperação e eu quero que você celebre a sua recuperação também, seja qual for o vício, seja o vício de compra, seja o vício do celular, seja o vício de trabalhar,
seja ofício da compulsão sexual ou de pornografia, ou que seja de roer a unha ou de puxar o seu cabelo. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo, mas eu sei que há um Deus que pode te libertar dessa corrente, que pode te tirar dessa situação de prisão, de cadeia, de vício, e que você pode ter uma vida plena com Ele, uma vida plena sem esse tipo de vícios. Eu não vou dizer hábitos, de vícios. Você pode viver sem esses vícios. Então, assim, para que você precisa quebrar esse ciclo na sua vida. Então, assim, procure pessoas. A primeira coisa que eu vou falar, que eu já li nos versículos que eu disse antes. Então, a primeira coisa, examine-se. Reconheça que tem algo de errado no seu comportamento. Essa é a primeira coisa. Primeira, antes de tudo. A segunda coisa, procure se abrir com alguém. Procure um profissional. Procure tratamento, porque existe cura. Existe alguém que vai poder falar para você as coisas que estão acontecendo, ou que te ajude a reconhecer o porquê que estes processos estão acontecendo na sua vida. E o porquê procure alguém? Porque de repente a sua mãe, o seu irmão, ou o seu marido, ou a sua esposa, muitas vezes você pode estar levando como uma acusação, mesmo que essa pessoa esteja falando em amor com você. Então procure ajuda, procure a sua liderança, procure o teu pastor, procure um psicólogo, procure um grupo de apoio, mas procure ajuda. Fale com alguém, entendeu? Eu li um livro chamado Mudança de Hábito, e nesse livro ele fala muito sobre a gente analisar os gatilhos que fazem com que nós tenhamos alguns maus hábitos. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando e eu sei que todo dia, por volta de... eu começo a engordar e eu tô comendo bolacha recheada e eu quero... E eu percebo que tá sempre ali no mesmo horário, entre 3 e 4 horas da tarde, eu levanto da minha mesa e eu quero sair, eu saio e vou comprar bolacha e como a bolacha. Tá, se eu sei que isso é algo que não está me fazendo bem, então eu começo a analisar o porquê, o que está acontecendo neste horário que faz com que eu levante para comer. É fome mesmo? Se é fome, eu posso trocar a bolacha recheada por uma cenoura? Eu quero sair porque eu quero espairecer. Será que eu consigo simplesmente sair sem comprar o pacote de bolacha? Será que eu quero sair porque eu preciso conversar com alguém? O que está acontecendo nesse período das 3? Ou qual é a minha rotina? O que eu posso fazer dentro dessa rotina para mudar essa situação? Então, assim, ele faz com que a gente aprenda a analisar o tempo em que as coisas estão acontecendo. Por que naquele determinado momento eu coloco meu dedo na boca? O porquê que eu quero ver pornografia a tal horário? Ou o que me leva a abrir o computador num site de pornografia? O que está por trás ali daquele gatilho? Então, assim, primeiro, a gente se desviar desses gatilhos. Aprender a se desviar. Foge realmente da aparência do mal. Foge daquela situação. Foge. Resiste, né? Então, assim, eu sei que se eu passar naquela rua tem um bar e eu vou parar lá, então eu desvio, eu faço o caminho mais longo, mas eu não paro na frente do bar. Então, qual é o gatilho? Qual é a situação? O que eu posso fazer para resistir à tentação, né? E a outra situação, porque assim, eu preciso me amar, certo? Eu preciso me amar, e eu me amando, eu vou parar para reconhecer
para me analisar, para reconhecer os meus pontos fracos, aonde é que eu estou errando, eu vou procurar ajuda, eu vou reconhecer quais são esses gatilhos, eu vou tentar sair fora desses gatilhos o máximo possível, eu vou procurar outras atividades prazerosas, sem excesso. Se eu gosto de dançar, eu vou dançar, eu vou procurar fazer um exercício físico, eu vou trocar a minha alimentação, eu vou trocar esse hábito ruim por um hábito bom. E assim eu vou mudando essas situações na minha vida. Procura outras coisas naquele tempo em que você sabe que você está acostumado a fazer uma coisa errada, procura um curso, procura conversar com alguém, procura fazer uma atividade. Então, assim, são esses os recursos que a gente pode estar fazendo para estar mudando, né? Sem esquecer de procurar um aconselhamento, um profissional, um pastor, o teu líder, alguém que possa te dar uma orientação, uma pessoa que seja sábia, que vai te orientar e vai te ajudar nessa mudança de comportamento. Mas o problema é junto com a minha família. Eu descobri que minha esposa ela tem esse tipo de atitude e essa atitude dela é o gatilho que me faz ter outro tipo de atitude. Então conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido. Entra num grupo, em terapia de grupo, terapia familiar. Procura um aconselhamento familiar na sua igreja. Mas permita-se buscar ajuda e sair dessa situação. A palavra de Deus, ela nos confirma que nós podemos sim ser curados. Verdadeiramente o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras de Cristo nós somos curados, nós somos sarados, nós somos livres. O Senhor nos libertou para que sejamos livres de vícios, livres de dores. Ele falou que nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então vamos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É nos analisar, é nos ajudar, é nos amar, é buscar ajuda aonde nós podemos pedir ajuda. E as demais coisas, é certeza, o Senhor fará para você. Faça a sua parte, busque ajuda, que o Senhor, de onde Ele está, através do Espírito Santo, Ele vai agir na sua vida e você vai ser liberto de todo e qualquer vício. Basta você reconhecer, basta você se examinar, basta você buscar ajuda e o Senhor vai te libertar. E em breve você vai testemunhar que você está celebrando a sua recuperação de comportamento vicioso. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar com vocês e eu desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano e uma ótima celebração. Que você venha celebrar todos os dias, dia após dia, a sua recuperação. Tchau!